falou agora, fez o shiur de Masechet Tamid, que fala sobre as leis do Bet HaMikdash. Justamente, a gente estuda a Masechet Tamid, as leis do Bet HaMikdash, nesse momento que é uma forma, né, da gente estar cumprindo com a construção do Bet HaMikdash, pedindo para a reconstrução do Bet HaMikdash. É interessante que se pegarmos aqui nas leis do Maimônides, do Rambam, sobre Talmud Torá, sobre o estudo da Torá, no capítulo 2, o Rambam traz a Gemara famosa, né? Hoje temos Baruch Hashem, as crianças aqui, também estudando aqui no Tiferet, né? E o Rambam ele traz para lá que não se interrompe o estudo de Torá das crianças, nem mesmo para a construção do Bet HaMikdash. Isso ele traz nas leis de Talmud Torá. Depois o Rambam ele vai nas leis de Bet HaBechirá, que são as leis da construção do templo. No capítulo 1 ele fala Akol Chavim Livnot, todo mundo é obrigado, Livnot, Velesaed, Beatzmam, Bemamanam, todo mundo é obrigado a participar da construção do Bet HaMikdash. Né? Anashim, Venashim, tanto homens quanto mulheres, né? E assim como foi que Migdash Bamidbar, assim como foi na época do Mishkan, lá no deserto, que como a gente estudou na Torá, onde todos participaram. Mas, porém, todavia e contudo, a única exceção é que não se interrompe, não se faz as crianças participarem, as crianças pararem seu estudo para ir participar da construção do Bet HaMikdash. Ou seja, as crianças têm que estar dedicadas ao estudo da Torá. O Rebbe fala sobre isso, uma coisa muito interessante, que se o Rambam já trouxe que não se deve interromper o estudo das crianças nas leis de Talmud Torá, por que ele repete isso nas leis da construção do templo, né? E a resposta que ele dá justamente tem a ver com esse ciúme de Masechet Tamid, é que o fato, uma coisa nas leis de Talmud Torá foi para demonstrar a grandeza do estudo da Torá das crianças. Como é importante o estudo da Torá das crianças, que nem mesmo para a construção do Bet HaMikdash a gente pode atrapalhar o estudo delas para que elas se envolvam no trabalho da construção. Porém, agora o Rambam tem que repetir essa lei, quando ele fala o fato que não se deve interromper o estudo das crianças, ele repete isso nas leis da construção do Bet HaMikdash, porque isso faz parte das leis da construção do Bet HaMikdash. Como assim? Explica o Rebbe, justamente as crianças estudando Torá, é isso que constrói o Bet HaMikdash. Então isso é uma lei que condiz com a construção do Bet HaMikdash. O estudo de Torá das crianças é a construção do Bet HaMikdash delas. Além do Bet HaMikdash físico, existe o Bet HaMikdash espiritual. E para que o Bet HaMikdash espiritual ele esteja completo, é necessário o estudo de Tinokot Shebet Rabban, o estudo das crianças. Então, parte das leis da construção do Bet HaMikdash é que as crianças não podem parar de estudar a Torá, que isso faz parte da construção delas. Uma coisa muito interessante sobre como devemos, né, ensinar e fazer as crianças estudarem Torá é a chave do Shema. Quando lemos o Shema, que na Parashá Vayetchanan está exatamente ligado com a nossa Parashá, traz o Shema e o Ve'ahavta, e depois na Parashá que vem, Yekev, a gente vai ter o Ve'hayim Shamoa. E no Shema a gente fala o quê? Todos os grandes comentaristas eles perguntam a linguagem que utilizamos no Shema. A gente fala Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha vechol nafshecha vechol modecha, né? Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, isso a gente já falou ontem, no filme de ontem. Ve'ayu adevarim aele. Então essas palavras, Asher anochim etzavcha ayom alevavecha, que eu estou ordenando que você tenha, né, sobre o seu coração. Veshinantam levanecha, você deve ensinar os seus filhos. Vedibartabam, você vai falar sobre elas. Veshivtecha bevetecha, quando você, justo o Ayom Yom de hoje, né, quando você estiver sentado na sua casa, quando você estiver andando. Então, algumas perguntas que todos os comentaristas falam. Número 1, o que significa o termo Veshinantam? A gente vai ver na Parashá que vem, se fala Velimadetabam, você vai ensinar, né?
Veshinantam, o que significa o termo Veshinantam? Também é ensinar, mas não o termo comum que a gente usa de Talmud, né, do ensino. Lelamed, de ensinar. O que significa o termo Veshinantam? E outra coisa, quem fala isso é o Alshich, né? O Alshich é um dos também contemporâneos do Arizal, que a gente falou semana passada sobre ele, mais um daqueles tzadikim que viviam em Tzfat na mesma época do Rav Yosef Karo, Arizal, entre tantos outros. Ele fala o seguinte, olha só. Primeiro, o Ve'aftah está falando sobre a pessoa. A pessoa deve ter o Shema, ter essa mensagem, a Torá, sobre o seu coração. Aí depois muda muda o foco, para de falar da pessoa e fala para a pessoa passar essa mensagem para os filhos. Veshinantam levanecha. E depois volta e fala sobre a pessoa, como a pessoa tem que como a pessoa, ele tem que estudar a Torá, não importa se ele está na sua casa sentado, ou quando ele está no caminho, ou quando ele está antes de dormir, ou depois ao acordar, ele tem que falar do Shema. Ou seja, mais fácil falar o Alshich, a pessoa deveria primeiro falar todas as regras da pessoa, que a pessoa tem que ter isso no seu coração, e falar isso, não importa se ele está em casa ou se ele está viajando, antes de dormir ou acordar, e depois também, que ele tem que ensinar o filho. Resolve a situação da pessoa, todas as leis da pessoa, depois passa para o filho. Por que está no meio? Então a resposta, explica o Alshich, é exatamente no termo Veshinantam. Veshinantam, fala o Alshich, vem da linguagem, ele traz inclusive um pasuk do Mishlei, deixa eu abrir aqui, que fala, do Teilim, ele fala, Chitzei Gibor, Shenunim im Gachalei Retamim. Ele fala que as flechas, Chitzei Gibor, as flechas dos valentes, Shenunim, são afiadas. Então ele fala, Shinatam quer dizer algo afiado. O que significa afiado? Para você ensinar seu filho, não adianta só você dar uma bronca, você falar. O filho, ele não... Muitas coisas que você falar para o seu filho, ou para os seus alunos, o Rashi fala que aquele levanecha não são somente filhos, também são os alunos. Dar discurso, falar, geralmente, a maioria das crianças, dos alunos, depois de 10, 20 anos não vão se lembrar nada disso. Mas o que eles se lembram é o exemplo. E o exemplo é algo que sai do coração. Quando você fala palavras, como diz o Rabbeinu Tam, ele fala, né, palavras saem do coração, elas entram no coração. Isso é muito mais ligado com o exemplo, com o seu jeito de ser, né? Isso realmente que causa uma marca, algo que fica eternizado na mente da criança e do aluno. Eu tenho uma coisa que para mim marcou muito, foi o meu professor Rav Melach Tzvi Alava Shalom, que eu via ele, mais de qualquer coisa que ele falou para mim na vida, eu via como ele fazia o modim da Rabanana. Isso para mim, o jeito que ele se levantava, não fazia aquele modim meio que sentado, arrumava a cadeira e fazia o modim direito, não importa a idade dele, isso me mexeu muito. Eu até hoje não consigo ficar sentado na hora do modim. Quem? Rav Melach Tzvi, o rabino de Morriston. Alava Shalom. Então, diz... Oi? Oi? Não, o modim dele, então, ele já quando começava a orecer, ele saía do lugar, ele arrumava a cadeira, ele ficava pronto, parado assim, direto, reto, sabe? E eu tinha 18 anos na época, estava sentado perto dele, quando chegava na hora do modim, eu fazia, tirava 2 centímetros, sabe, da cadeira. Aí eu pensei, pô, ele tá com mais 70, eu tô aqui com 18, eu tô com preguiça de me levantar e dar um modim direito. Isso marca. Então explica o Alshich, isso é Veshinantam levanecha. Por isso, quando tá, por isso está nessa ordem. Asher anochim etzavcha yom alevavecha. A palavra, o Shema, tem que estar sobre o seu coração. Quando o Shema está no seu coração de verdade, você sente o Shema, isso é uma mensagem que está no seu coração, aí você consegue Veshinantam, você consegue mandar como se fosse uma flecha afiada dentro do coração, levanecha para os seus filhos e seus alunos. Se isso é uma mensagem que está dentro do seu coração, você consegue passar para os seus alunos. Como Veshinantam, como algo que entra, né, direto, afiado. Essa mensagem, e por isso está nessa ordem. E depois, se você tem isso dentro de você no seu coração, você pode levar também aonde você quiser, né, no caminho, antes de dormir, ao acordar. Mas primeiro você tem que ter isso dentro do seu coração. E só assim você pode passar para frente para as próximas gerações. Né? Nesse Shabbat de Vayet Hanan, temos a leitura dos 10 mandamentos e
Becriat Aseret Dibrot, Omdim, a gente fica de pé na hora que o ledor ele lê os 10 mandamentos e fica com a face voltada para o Sefer Torah, né? Vedibar Tobom, Beshiftecho também, na nossa paraxá temos o Shema, além dos 10 mandamentos também tem o Shema. Então, Vedibar Tobom Beshiftecho, diz aqui o Ayom Yom, Vedibar Tobom, você vai falar essas palavras, né? Beshiftecho, quando estiver sentado, Bedivrei Torah Kosumedaber. Então, falando das palavras de Torá, mas no estudo da Torá tem vários níveis. O Mevor Karen Kol Madregas aqui ele explica todos os níveis da forma do estudo da Torá. Beshiftecha bevetecha, quando você sentar na sua casa, o que significa? Uma amada neshama lemailo meotzer aneshamot, que é quando a alma está no tesouro das almas. Quando meridó solemato, antes dela descer aqui para a terra. Lá, né? Lá no tesouro das almas, na fonte, a alma também estuda a Torá. Isso é, né? Beshiftecha bevetecha, quando a alma está em casa, na casa dela, que é lá na fonte das almas. Belerto chovader, quando você estiver andando no seu caminho, também deve falar a palavra de Torá. Se refere ao momento que a alma está descendo de mundo em mundo, de madrega le madrega, de nível em nível, ad boio le mato, leoilo matarton, até que chega nesse mundo aqui embaixo, leislaves beguf gashmi, e se investe no corpo físico. E ela continua seus afazeres, começa a andar, tem sua vida aqui nesse mundo físico. Então isso é Belerto Robadeira, quando ela está andando no caminho durante a descida, inclusive a vida nesse mundo físico aqui embaixo, ela também deve estudar a Torá, né? Até que ela vai se deitar, quando chega no final da vida aqui na terra, da vida terrena, como diz o Rabino Alter. E também, nesse momento, a Torá também protege a pessoa, como está escrito, explicado no 6º capítulo do Pirkei Avot. Ad ufkumecho, até que você depois se levanta novamente. Isso é como isso se refere quando a pessoa se despertar, que é no Tchiat HaMetim.